90%. Esse número vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua saúde. 90% da serotonina do seu corpo, o hormônio da felicidade, do bem-estar, da alegria de viver, não é produzida no cérebro. É produzida no intestino. No seu intestino. Aquele órgão que você acha que só serve para digestão. E sabe o que mais? Seu intestino tem mais de 500 milhões de neurônios. 500 milhões. Isso é mais do que a medula espinhal inteira. É por isso que os cientistas chamam o intestino de segundo cérebro. Não é força de expressão, não é exagero, é anatomia, é fisiologia, é ciência comprovada. E aqui está o que me assusta profundamente e me motivou a gravar esse vídeo urgente para você. Milhões de brasileiros acima de 50 anos estão sofrendo com depressão, ansiedade, perda de memória, dificuldade de concentração, insônia e acham que o problema está na cabeça. Tomam remédios para o cérebro, fazem terapia para a mente e ninguém, absolutamente ninguém, olha para o intestino deles. Enquanto isso, o verdadeiro culpado está ali, escondido, silencioso, doente. O intestino inflamado, desequilibrado, com a flora bacteriana destruída. E esse intestino doente está mandando sinais errados para o cérebro 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sinais de inflamação, sinais de estresse, sinais que dizem para o seu cérebro ficar triste, ansioso, confuso. Se você sente que sua memória não é mais a mesma, se você acorda cansado, mesmo dormindo várias horas, se você tem oscilações de humor que não consegue explicar, se você sente aquela tristeza sem motivo aparente, ou se você simplesmente quer proteger seu cérebro e sua mente enquanto envelhece, eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou revelar nos próximos minutos. Eu sou a doutora Juliana Pacheco, médica especialista em saúde do idoso há mais de 12 anos. E eu preciso te confessar uma coisa. Durante muito tempo, eu mesma não dava devida atenção a essa conexão entre intestino e cérebro. Aprendi na faculdade que eram sistemas separados, que o intestino digeria comida e o cérebro pensava. Ponto final. Mas quando comecei a estudar as pesquisas mais recentes, quando comecei a aplicar esse conhecimento nos meus pacientes, eu vi transformações que me deixaram de queixo caído. Pacientes com depressão crônica melhorando drasticamente. Pacientes com problemas de memória recuperando clareza mental. Pacientes com ansiedade severa encontrando paz. E tudo isso começava pelo intestino, não pela cabeça, pelo intestino. Hoje eu vou te explicar exatamente como essa conexão funciona, porque ela é tão importante, especialmente depois dos 50 anos. E mais importante, vou te ensinar um protocolo alimentar simples, barato, que você pode começar hoje mesmo para cuidar do seu segundo cérebro e, por consequência, proteger sua mente, sua memória, seu humor e sua qualidade de vida. E se você já está achando esse conteúdo valioso, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Eu posto vídeos novos sobre saúde na terceira idade toda semana, e você não vai querer perder as próximas informações que podem transformar completamente seu envelhecimento. Agora, antes de eu te ensinar o protocolo, preciso te explicar algo fundamental que vai mudar completamente a forma como você enxerga seu corpo. Porque existe um mito muito perigoso que a medicina tradicional repetiu por décadas. E esse mito está prejudicando a saúde de milhões de pessoas. O mito é o seguinte, que o corpo humano funciona como uma máquina, com peças separadas e independentes. Que o cardiologista cuida do coração, o neurologista cuida do cérebro, o gastro cuida do intestino e cada um trabalha no seu cantinho sem se preocupar com o resto. Isso é mentira. Mentira perigosa que fragmenta o cuidado e impede as pessoas de entenderem a verdadeira causa dos seus problemas. A verdade científica é muito diferente. Seu corpo é um sistema integrado. Tudo está conectado com tudo. E uma das conexões mais poderosas e importantes que existe é justamente entre o intestino e o cérebro. Os cientistas chamam isso de eixo intestino-cérebro. E sabe o que é mais impressionante?
Essa conexão é de mão dupla. O cérebro manda sinais para o intestino e o intestino manda sinais para o cérebro. É uma conversa constante, 24 horas por dia. E quando um dos dois está doente, o outro sofre junto. Deixa eu te explicar exatamente como isso funciona, porque quando você entende o mecanismo, tudo faz sentido. No seu intestino vivem trilhões de micro-organismos. Trilhões. Bactérias, fungos, vírus, protozoários. Juntos, eles formam o que a ciência chama de microbiota intestinal, ou flora intestinal. E a quantidade desses micro-organismos é tão absurda que o número de genes bacterianos no seu intestino é maior que o número de genes humanos no seu corpo inteiro. Pensa nisso. Você tem mais material genético bacteriano dentro de você do que material genético humano. Em certo sentido, você é mais bactéria do que humano. Parece loucura, mas é a ciência. Agora, essas bactérias não estão ali de enfeite. Elas trabalham, e trabalham muito. Uma das coisas mais importantes que elas fazem é produzir neurotransmissores, substâncias químicas que o cérebro usa para funcionar. A serotonina, que eu mencionei no começo, é o exemplo mais impressionante. 90% dela é produzida no intestino pelas bactérias da sua flora. A serotonina regula o humor, sono, apetite, sensação de bem-estar. Quando você tem pouca serotonina, você fica deprimido, ansioso, dorme mal, come demais ou de menos. Mas não para por aí. O intestino também produz dopamina, o neurotransmissor da motivação e do prazer. Produz GABA, que acalma o sistema nervoso. Produz acetilcolina, fundamental para a memória e aprendizado. Em outras palavras, seu intestino é uma fábrica de substâncias que o cérebro precisa para funcionar direito. Se a fábrica está quebrada, o cérebro não recebe o que precisa, e você sente na pele, na mente, no humor, na memória. Mas tem mais. Além de produzir neurotransmissores, as bactérias do intestino se comunicam diretamente com o cérebro através de um nervo gigante chamado nervo vago. É o maior nervo do corpo humano. Ele sai do tronco cerebral e desce até o abdômen, conectando cérebro e intestino numa linha direta de comunicação. 80% das fibras do nervo vago são aferentes. Isso significa que elas levam informação do intestino para o cérebro, não o contrário. Ou seja, o intestino está constantemente mandando mensagens para o cérebro, contando como está o ambiente lá embaixo, se está tudo bem ou se tem problema. Se o intestino está saudável, equilibrado, com uma flora diversificada e feliz, as mensagens que ele manda para o cérebro são positivas. Tudo tranquilo aqui embaixo, chefe. Pode relaxar. Mas se o intestino está inflamado, desequilibrado, com bactérias ruins dominando, as mensagens mudam completamente. Alerta vermelho, problema grave, ativa o modo de emergência. E o cérebro responde. Libera hormônios de estresse, aumenta a ansiedade, diminui a produção de serotonina, prejudica a memória. Você fica triste, preocupado, confuso e muitas vezes não faz a menor ideia de que o problema começou no intestino. Um estudo publicado na revista Nature Communications acompanhou mais de 1.000 pessoas com idades entre 50 e 70 anos. Os pesquisadores descobriram que idosos que dormiam 6 horas ou menos por noite tinham 30% mais risco de desenvolver demência. E sabe o que estava por trás dessa conexão? Alterações na microbiota intestinal que afetavam a produção de melatonina e a qualidade do sono. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, em parceria com instituições internacionais, identificaram alterações consistentes na composição da microbiota intestinal em pacientes com Alzheimer, Parkinson e outras doenças neurológicas. Não é coincidência, é causa e efeito. Um artigo de revisão publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism analisou 52 estudos com quase 5.500 pacientes. A conclusão foi clara. Existe uma relação direta entre desequilíbrio da flora intestinal e doenças do cérebro. Mas aqui está a boa notícia que muda tudo. Se o problema pode começar no intestino, a solução também pode começar no intestino. E ao contrário do cérebro, que é difícil de acessar e modificar, o intestino você pode influenciar diretamente através da alimentação, todos os dias,
em todas as refeições. É por isso que eu desenvolvi o protocolo que vou te ensinar hoje. Um protocolo alimentar estratégico, baseado em ciência, que nutre as bactérias boas do seu intestino, reduz a inflamação e, por consequência, protege e melhora a função do seu cérebro. Eu estou curiosa para saber de você. Você já tinha ouvido falar dessa conexão entre intestino e cérebro? Você acha que seus problemas de humor ou memória podem ter relação com seu intestino? Me conta nos comentários aqui embaixo. Eu leio todos os comentários e muitas vezes crio vídeos baseados nas dúvidas de vocês. Agora deixa eu te contar a história da Dona Aparecida, 72 anos, de Campinas, interior de São Paulo. Uma história que ilustra perfeitamente o poder dessa conexão. Dona Aparecida chegou no meu consultório há cerca de 1 ano, com queixas que pareciam não ter relação entre si. Ela estava deprimida há mais de 3 anos. Tomava antidepressivo, fazia terapia, mas a tristeza não ia embora. Além disso, tinha problemas de memória que estavam piorando. Esquecia nomes, compromissos, onde tinha colocado as coisas. A família já estava preocupada com Alzheimer. E para completar, ela tinha intestino preso crônico. Às vezes ficava 5, 6 dias sem ir ao banheiro. Tomava laxante quase toda semana. Achava que era normal para a idade dela. Quando eu olhei para o conjunto, vi uma imagem clara. Intestino doente mandando sinais errados para o cérebro. Flora intestinal provavelmente devastada por anos de alimentação inadequada e uso frequente de medicamentos. Eu expliquei para ela a conexão intestino-cérebro. No começo ela ficou cética. Como assim, doutora? Minha tristeza vem da barriga? Parecia absurdo para ela. Mas ela concordou em tentar. Implementamos o protocolo que vou te ensinar. Mudamos a alimentação de forma estratégica. Adicionamos alimentos específicos que nutrem as bactérias boas. Retiramos alimentos que inflamam e desequilibram. No primeiro mês, o intestino dela começou a funcionar melhor. Já ia ao banheiro quase todo dia. Ela ficou impressionada só com isso. No segundo mês, ela me disse que estava dormindo melhor. Acordava mais descansada. Tinha mais disposição durante o dia. No terceiro mês, a família começou a notar diferença. Ela estava mais animada, sorrindo mais, participando mais das conversas. No sexto mês, Dona Aparecida me ligou chorando, mas era choro de alegria. Disse que pela primeira vez em anos sentia que a nuvem escura tinha ido embora, que conseguia lembrar das coisas, que tinha voltado a ter prazer em viver. O psiquiatra dela, com quem eu me comuniquei, ficou impressionado. Reduziu a dose do antidepressivo. Disse que nunca tinha visto uma melhora tão significativa em paciente da idade dela. E tudo começou pelo intestino. Não pela cabeça, pelo intestino. Agora eu preciso te alertar sobre algo muito importante antes de entrar no protocolo. Existe um fenômeno chamado disbiose intestinal, que é extremamente comum em pessoas acima de 50 anos e que pode estar sabotando sua saúde sem você saber. Disbiose significa desequilíbrio da flora intestinal. Quando as bactérias ruins superam as bactérias boas. Quando o ecossistema do seu intestino fica perturbado. E sabe o que causa disbiose? Muita coisa que é comum na vida moderna. Primeiro, uso de antibióticos. Antibióticos são bombas nucleares para a flora intestinal. Eles matam as bactérias que estão causando a infecção, mas matam junto milhares de outras bactérias boas que você precisa. Um único curso de antibiótico pode alterar sua flora intestinal por meses ou até anos. Segundo, alimentação pobre em fibras. As bactérias boas do seu intestino se alimentam de fibras. Se você não come fibra suficiente, elas passam fome, e bactérias famintas morrem. Sobram as bactérias ruins, que se alimentam de outras coisas. Terceiro, excesso de açúcar e ultraprocessados. Açúcar alimenta as bactérias ruins, aquelas que causam inflamação. Quanto mais açúcar você come, mais você fortalece o exército errado dentro do seu intestino. Quarto, estresse crônico. Lembra que eu falei que a conexão é de mão dupla? Quando você está estressado, seu cérebro manda sinais para o intestino que alteram a flora bacteriana. Estresse prolongado literalmente mata bactérias boas. Quinto, envelhecimento natural. Com a idade,
a diversidade da flora intestinal tende a diminuir. Isso é natural, mas pode ser minimizado com alimentação adequada. Se você usou antibióticos várias vezes na vida, se sua alimentação não é rica em fibras, se você consome açúcar e ultraprocessados regularmente, se você vive estressado, é muito provável que você tenha algum grau de disbiose. E essa disbiose pode estar contribuindo para problemas que você nem imagina que têm relação com o intestino. A boa notícia é que a flora intestinal é altamente adaptável. Ela responde rapidamente a mudanças na alimentação. Em questão de semanas, você pode começar a modificar o ecossistema do seu intestino para melhor. E é exatamente isso que o protocolo que vou te ensinar faz. Protocolo do segundo cérebro, passo a passo. O objetivo desse protocolo é triplo. Primeiro, alimentar as bactérias boas que você já tem. Segundo, introduzir novas bactérias boas. Terceiro, parar de alimentar as bactérias ruins. Pilar número 1. Pré-bióticos, o alimento das bactérias boas. Pré-bióticos são tipos específicos de fibras que as bactérias benéficas adoram comer. Quando você consome prebióticos, você está literalmente dando comida para suas bactérias boas. Elas se multiplicam, ficam fortes e mandam sinais positivos para o cérebro. Os melhores alimentos prebióticos são alho, cebola, alho poró, banana verde ou biomassa de banana verde, aveia, chicória, aspargos, alcachofra e raiz de yacon. Desses, os mais fáceis de incluir na rotina brasileira são alho e cebola, que a gente já usa para temperar quase tudo, e aveia, que você pode adicionar no café da manhã. A recomendação é consumir pelo menos 3 porções de alimentos prebióticos por dia. Por exemplo, alho e cebola no almoço, aveia no café da manhã e banana verde no lanche ou jantar. Um detalhe importante sobre o alho. O alho cru tem mais propriedades prebióticas que o alho cozido. Se você tolera, tenta incluir alho cru amassado em saladas ou molhos. Mas se não tolera, o cozido também ajuda. Pilar número 2. Probióticos, as bactérias boas em pessoa. Enquanto prebióticos alimentam as bactérias que você já tem, probióticos são as próprias bactérias boas que você ingere prontas. Elas chegam vivas no seu intestino e se juntam ao time do bem. Os melhores alimentos probióticos são iogurte natural sem açúcar, kefir, chucrute, kimchi, miso, kombucha e queijos maturados como o parmesão. Desses, o mais acessível e fácil de incluir para a maioria dos brasileiros é o iogurte natural. Mas atenção, tem que ser iogurte natural, sem sabor, sem açúcar adicionado. Aqueles iogurtes de morango, de frutas, com calda, não servem. Eles têm tanto açúcar que anulam os benefícios das bactérias. O kefir é ainda mais poderoso que o iogurte. Ele tem uma variedade maior de cepas bacterianas. Se você conseguir kefir, seja de leite ou de água, inclua na sua rotina. A recomendação é consumir pelo menos uma porção de alimento probiótico por dia. Um pote de iogurte natural no café da manhã ou no lanche já faz diferença. Pilar número 3. Fibras diversificadas. Além dos prebióticos específicos, seu intestino precisa de fibras em geral para funcionar bem. Fibras dão volume às fezes, facilitam o trânsito intestinal e alimentam diferentes tipos de bactérias. A regra aqui é diversidade. Quanto mais tipos diferentes de fibras você comer, mais diversos serão os tipos de bactérias no seu intestino. E diversidade bacteriana está diretamente ligada à saúde mental e física. Tenta incluir na sua alimentação diária legumes variados, como cenoura, beterraba, abóbora, chuchu, abobrinha. Verduras variadas, como couve, espinafre, rúcula, alface, brócolis. Frutas variadas, de preferência com casca quando possível. Leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. E grãos integrais como arroz integral, aveia, quinoa. A meta é 30 gramas de fibra por dia. A maioria dos brasileiros consome menos da metade disso. Aumentar gradualmente faz uma diferença enorme. Pilar número 4. Eliminar os sabotadores. Não adianta alimentar as bactérias boas se você continua alimentando as ruins ao mesmo tempo. É como tentar encher uma banheira com um ralo aberto. Os principais sabotadores da flora intestinal são açúcar refinado e doces em geral, refrigerantes, inclusive o zero e diet, alimentos ultraprocessados como salgadinhos, bolachas, comidas congeladas industrializadas,
embutidos como presunto, mortadela, salsicha, bacon, excesso de álcool e adoçantes artificiais em grande quantidade. Não precisa eliminar tudo de uma vez, pode ir reduzindo gradualmente, mas quanto menos desses alimentos você consumir, mais rápido sua flora intestinal vai se recuperar. Se está fazendo sentido até aqui, deixa um like agora. Esse simples gesto ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que precisam dessa informação. Você pode estar ajudando a salvar a mente de alguém que nem conhece. Pilar número 5. Hidratação adequada. A água é fundamental para o funcionamento intestinal. Sem água suficiente, as fibras que você come não conseguem fazer seu trabalho. O intestino fica ressecado, o trânsito fica lento e as toxinas se acumulam. A recomendação é pelo menos 2 litros de água por dia, mas se você faz atividade física ou mora em região quente. Pode ser água pura, água com limão, chá sem açúcar, mas água pura é o ideal. Uma dica prática: tenha sempre uma garrafa de água por perto. Coloque no local onde você passa mais tempo, na sala, no quarto, no escritório. Ver a garrafa lembra de beber. Pilar número 6. Mastigação adequada. Isso pode parecer básico demais, mas é surpreendentemente importante e quase todo mundo ignora. A digestão começa na boca. Quando você mastiga bem, quebra os alimentos em pedaços menores e mistura com saliva que contém enzimas digestivas. Isso facilita todo o trabalho do estômago e do intestino. Quando você come rápido, engolindo pedaços grandes, sobrecarrega o sistema digestivo. A comida chega mal digerida no intestino e pode fermentar de forma inadequada, causando gases, desconforto e alimentando bactérias ruins. A recomendação é mastigar cada garfada pelo menos 20 vezes antes de engolir. No começo parece exagerado, mas rapidamente vira hábito e seu intestino agradece. Agora vou te dar uma receita prática que combina vários desses pilares. A sopa do segundo cérebro. Uma sopa estratégica, nutritiva, deliciosa, que você pode fazer em casa facilmente e que nutre profundamente sua flora intestinal. Ingredientes: 1 alho poró médio picado, 2 cebolas médias picadas, 4 dentes de alho amassados, 1 batata doce média em cubos, 2 cenouras médias em rodelas, 1 xícara de brócolis picado, um pedaço de gengibre fresco de uns 2 centímetros ralado, 2 colheres de sopa de azeite extra virgem, sal marinho ou sal do Himalaia a gosto, pimenta do reino a gosto, cúrcuma em pó, 1 colher de chá, água ou caldo de legumes caseiro, cerca de 1,5 litro. Modo de preparo: numa panela grande, aqueça o azeite em fogo médio, refogue a cebola e o alho poró até ficarem macios e levemente dourados, uns 5 minutos. Adicione o alho amassado e refogue mais 1 minuto. Acrescente a batata doce, a cenoura, o gengibre e a cúrcuma. Misture bem. Adicione a água ou caldo e deixe cozinhar em fogo médio até os legumes ficarem macios, uns 20 a 25 minutos. Nos últimos 5 minutos, adicione o brócolis. Tempere com sal e pimenta a gosto. Se preferir cremosa, bata no liquidificador. Se preferir em pedaços, deixe como está. Essa sopa é uma bomba de prebióticos. O alho poró, a cebola e o alho são alguns dos melhores alimentos prebióticos que existem. A batata doce fornece fibras e carboidratos de baixo índice glicêmico. A cenoura e o brócolis adicionam mais fibras e antioxidantes. O gengibre e a cúrcuma são anti-inflamatórios poderosos que ajudam a acalmar o intestino e, por consequência, o cérebro. Você pode fazer essa sopa 1 ou 2 vezes por semana e guardar na geladeira para consumir ao longo dos dias. Ela serve como jantar leve, como entrada do almoço ou até como lanche. Deixa eu te contar agora a história do seu Joaquim, 68 anos, de Belo Horizonte. Um caso que mostra como problemas aparentemente não relacionados podem ter a mesma raiz intestinal. Seu Joaquim veio ao consultório com 3 queixas principais. Ansiedade, que tinha piorado muito nos últimos 2 anos, a ponto de ele ter medo de sair de casa sozinho. Problemas de memória que estavam afetando o trabalho dele. Ele ainda trabalhava como contador.
e uma gastrite crônica que o atormentava há mais de uma década. Quando investiguei mais a fundo, descobri que seu Joaquim tinha usado antibióticos frequentemente ao longo da vida para infecções urinárias recorrentes. Sua alimentação era basicamente arroz, feijão, carne e pouca verdura ou fruta. Ele tomava omeprazol todo dia há anos para controlar a gastrite. O omeprazol, que é um inibidor de bomba de prótons, reduz a acidez do estômago. Isso alivia a azia e a gastrite, mas tem um efeito colateral que pouca gente conhece. Ele altera a flora intestinal, porque muda o pH do ambiente digestivo. Estudos mostram que o uso prolongado de omeprazol está associado a maior risco de disbiose, ou seja, seu Joaquim tinha múltiplos fatores contribuindo para o intestino desequilibrado. Antibióticos repetidos, alimentação pobre em fibras e medicamento de uso crônico que afeta a flora. Trabalhamos juntos por 6 meses. Implementamos o protocolo alimentar. Introduzimos pré-bióticos e probióticos gradualmente. Aumentamos muito o consumo de fibras. Reduzimos progressivamente o omeprazol, com acompanhamento médico cuidadoso, substituindo por estratégias naturais para controle da acidez. Os resultados foram graduais, mas consistentes. A gastrite melhorou significativamente, a ponto de ele conseguir ficar sem omeprazol na maior parte dos dias. A ansiedade foi diminuindo aos poucos. Ele voltou a sair de casa sozinho, a encontrar amigos, a ter vida social. E a memória, que era a queixa que mais o preocupava, melhorou visivelmente. Os erros no trabalho diminuíram. Ele se sentia mais afiado mentalmente. Seu Joaquim me disse uma coisa que guardo até hoje. Doutora, eu passei 10 anos tratando 3 problemas separados, com 3 médicos diferentes. Nenhum deles me disse que podia ser tudo a mesma coisa, que podia vir tudo do intestino. Essa é a tragédia da medicina fragmentada. Cada especialista olha para o seu pedaço, ninguém olha para o todo, e o paciente sofre sem entender por quê. Agora eu quero falar sobre um aspecto específico que preocupa muito as pessoas acima de 50 anos. A relação entre intestino e memória, entre flora intestinal e risco de demência. Essa é uma área de pesquisa que explodiu nos últimos anos, e os resultados são ao mesmo tempo preocupantes e esperançosos. Preocupantes porque mostram que a disbiose intestinal pode contribuir diretamente para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. Pesquisadores descobriram que em pacientes com Alzheimer, a composição da flora intestinal é significativamente diferente de pessoas saudáveis da mesma idade. Há menos bactérias benéficas e mais bactérias associadas à inflamação. Mais impressionante ainda, estudos em animais mostraram que quando você transplanta a flora intestinal de um animal com Alzheimer para um animal saudável, o animal saudável começa a desenvolver alterações cerebrais semelhantes às da doença. Isso sugere que as bactérias intestinais não são apenas correlacionadas com a doença, elas podem ser parte da causa. No caso do Parkinson, a conexão é ainda mais clara. Muitos pacientes desenvolvem problemas intestinais, como constipação crônica, anos ou até décadas antes dos primeiros sintomas motores da doença. Pesquisadores acreditam que a doença pode começar no intestino e depois migrar para o cérebro através do nervo vago. Mas aqui está a parte esperançosa. Se o intestino pode contribuir para essas doenças, cuidar do intestino pode ajudar a preveni-las. E alguns estudos preliminares sugerem que intervenções na flora intestinal, seja através de dieta, probióticos ou outras estratégias, podem ter efeitos positivos na função cognitiva. Um estudo publicado na revista Frontiers in Aging Neuroscience mostrou que idosos que consumiram probióticos específicos por 12 semanas tiveram melhoras significativas em testes de memória e função cognitiva comparados ao grupo que recebeu placebo. Outro estudo, publicado no International Journal of Molecular Sciences, revisou dezenas de pesquisas e concluiu que a modulação da microbiota intestinal é uma estratégia promissora para prevenção e tratamento de distúrbios cognitivos relacionados à idade. Não estou dizendo que comer iogurte vai curar Alzheimer.
A ciência ainda está evoluindo e há muito a descobrir. Mas estou dizendo que cuidar do intestino é uma das coisas mais inteligentes que você pode fazer para proteger seu cérebro enquanto envelhece. E o melhor de tudo, é algo que está completamente no seu controle. Agora eu vou responder algumas dúvidas comuns que sempre aparecem quando falo sobre esse tema. Dúvida 1. Em quanto tempo vou sentir diferença? A flora intestinal começa a responder a mudanças alimentares em questão de dias, mas mudanças significativas que você vai perceber no humor, sono e energia geralmente levam de 4 a 8 semanas. Mudanças mais profundas na memória e cognição podem levar meses. Tenha paciência e consistência. Dúvida 2. Preciso tomar suplemento de probiótico? Alimentos probióticos como iogurte natural e kefir são suficientes para a maioria das pessoas. Suplementos podem ser úteis em casos específicos, como após uso de antibióticos ou quando há disbiose grave. Se considerar suplemento, procure um que tenha múltiplas cepas bacterianas e pelo menos 10 bilhões de UFC por dose. Mas sempre converse com seu médico antes. Dúvida 3. E se eu tiver intolerância à lactose? Você pode usar probióticos não lácteos como chucrute, kimchi, kombucha ou kefir de água. Também existem iogurtes sem lactose no mercado. E muitas pessoas com intolerância leve toleram kefir porque as bactérias já pré-digerem a lactose. Dúvida 4. Posso continuar tomando meus remédios? Sim. O protocolo alimentar não substitui tratamentos médicos, ele complementa. Se você toma medicamento para depressão, ansiedade, memória ou qualquer outra condição, continue tomando conforme a orientação do seu médico. As melhorias no intestino podem, com o tempo, permitir redução de medicamentos, mas isso deve ser sempre avaliado e decidido pelo médico que te acompanha. Dúvida 5. E se eu tiver síndrome do intestino irritável? A síndrome do intestino irritável é justamente um exemplo clássico de distúrbio do eixo intestino-cérebro. O protocolo pode ajudar muito, mas talvez precise ser adaptado. Algumas pessoas com SDI não toleram bem certos alimentos pré-bióticos como cebola e alho no início. Nesses casos, introduza gradualmente e em pequenas quantidades. E considere acompanhamento com gastroenterologista ou nutrologista. Vamos recapitular os pontos principais para você não esquecer. Ponto 1. Seu intestino é seu segundo cérebro. Ele tem mais de 500 milhões de neurônios e produz a maioria dos neurotransmissores que seu cérebro precisa para funcionar bem, incluindo 90% da serotonina. Ponto 2. Intestino e cérebro estão em comunicação constante através do eixo intestino-cérebro. Quando o intestino está doente, o cérebro sofre. Depressão, ansiedade e problemas de memória podem ter origem intestinal. Ponto 3. A flora intestinal, formada por trilhões de bactérias, é fundamental para essa comunicação. Disbiose, o desequilíbrio da flora, está associada a diversos problemas de saúde mental e neurológica. Ponto 4. Você pode influenciar sua flora intestinal através da alimentação. Pré-bióticos alimentam as bactérias boas. Probióticos introduzem bactérias boas. Fibras diversificadas promovem diversidade bacteriana. Ponto 5. Eliminar sabotadores como açúcar, ultraprocessados e excesso de álcool é tão importante quanto adicionar alimentos bons. Ponto 6. Resultados levam tempo. Seja consistente por pelo menos 8 semanas antes de avaliar. Se você quer um guia completo com todas essas informações organizadas, com mais receitas, com um plano alimentar semana a semana, eu preparei um material exclusivo. O link está na descrição aqui embaixo. É gratuito. Baixe agora e começa ainda hoje. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Eu posto vídeos novos toda semana sobre saúde na terceira idade, alimentação funcional, prevenção de doenças. Informações que podem transformar seu envelhecimento. Clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nada. Me conta nos comentários. Você já sabia que o intestino era chamado de segundo cérebro? Você acha que seus problemas de humor ou memória
podem ter relação com sua alimentação e seu intestino? Quero muito saber a sua opinião e sua experiência. E por favor, compartilhe esse vídeo, manda no grupo da família, manda para aquele amigo ou parente que está sofrendo com depressão, ansiedade, problemas de memória. Essa informação pode abrir os olhos de alguém para uma possibilidade que nunca tinha considerado. Pode ser o começo de uma transformação. Eu sei que parece estranho no início, a ideia de que sua tristeza pode vir da barriga, que sua memória pode melhorar mudando o que você come. Parece simples demais, parece bom demais para ser verdade. Mas a ciência está cada vez mais clara. O intestino não é só um tubo de digestão, é um órgão complexo, inteligente, conectado intimamente com seu cérebro. Cuidar dele é cuidar da sua mente. Cuidar dele é cuidar do seu humor. Cuidar dele é cuidar da sua memória. E o mais bonito de tudo é que você tem o poder de fazer isso, todos os dias, em todas as refeições, com escolhas simples, com alimentos acessíveis, sem precisar de tratamentos caros ou complicados. Você merece envelhecer com a mente clara, com um humor estável, com a alegria de viver intacta. E isso começa no intestino. Começa hoje, na próxima refeição, no próximo alho que você coloca na panela, no próximo iogurte natural que você escolhe em vez do açucarado, no próximo copo de água que você bebe. Pequenas escolhas, grandes consequências. Um intestino feliz, no cérebro protegido, uma vida com mais qualidade. Eu acredito em você, de verdade, e eu vou estar aqui, toda semana, trazendo mais informações para te ajudar nessa jornada. Cuida do seu segundo cérebro. Ele cuida de você. Mas espera, antes de você ir, eu preciso falar sobre mais algumas coisas importantes que vão fazer diferença enorme nos seus resultados. Vamos falar sobre o papel do estresse na saúde intestinal, porque essa é uma via de mão dupla que muita gente ignora. Quando você está estressado, seu corpo libera cortisol, o hormônio do estresse. E o cortisol tem efeitos devastadores no intestino. Ele aumenta a permeabilidade intestinal, o que os cientistas chamam de intestino permeável, ou leaky gut. Isso significa que a barreira do intestino fica comprometida e substâncias que deveriam ficar dentro do intestino conseguem passar para o sangue. Quando isso acontece, seu sistema imunológico reage, começa a atacar essas substâncias invasoras, e essa resposta imune gera inflamação. Inflamação sistêmica que afeta todo o corpo, incluindo o cérebro. Além disso, o cortisol altera diretamente a composição da flora intestinal. Estudos mostram que estresse prolongado reduz a diversidade bacteriana e favorece o crescimento de bactérias associadas à inflamação. Por isso, gerenciar o estresse é parte fundamental do protocolo. Não adianta comer todos os prebióticos e probióticos do mundo se você vive num estado de estresse crônico, que está constantemente sabotando o seu intestino. Algumas estratégias que funcionam. Respiração profunda, especialmente a respiração diafragmática, ativa o sistema nervoso parasimpático e acalma o intestino. Tenta fazer 5 a 10 respirações profundas antes de cada refeição. Isso prepara seu sistema digestivo para receber o alimento de forma adequada. Caminhadas ao ar livre, especialmente em contato com natureza, reduzem cortisol e melhoram o humor. 30 minutos por dia já fazem diferença significativa. Sono de qualidade é fundamental. Durante o sono, seu corpo se recupera do estresse do dia. Se você dorme mal, o cortisol fica cronicamente elevado, e isso prejudica tanto o intestino quanto o cérebro. Conexões sociais também importam. Solidão e isolamento são formas de estresse que afetam a flora intestinal. Manter contato com família e amigos, participar de grupos, ter conversas significativas, tudo isso contribui para o intestino mais saudável. Parece estranho, mas é ciência. Agora quero falar sobre um tema delicado, mas importante: a relação entre medicamentos comuns e saúde intestinal. Muitos medicamentos de uso frequente em pessoas acima de 50 anos podem afetar negativamente a flora intestinal. Já mencionei os antibióticos, que são os mais óbvios, mas há outros. Os inibidores de bomba de prótons, como omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, que são usados para gastrite e refluxo, alteram o pH do estômago e, consequentemente, afetam a flora intestinal.
Uso prolongado está associado a maior risco de disbiose. Anti-inflamatórios não esteroides como ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno podem irritar a mucosa intestinal e afetar a composição bacteriana. Metformina, usada para diabetes, tem efeitos conhecidos no intestino. Alguns estudos sugerem que parte do seu efeito benéfico na glicemia pode ser mediado justamente por mudanças na flora intestinal. Não estou dizendo para você parar nenhum desses medicamentos. Longe disso. Medicamentos salvam vidas e são essenciais em muitas situações. Estou dizendo para você estar ciente desses efeitos e conversar com seu médico sobre estratégias para proteger seu intestino enquanto faz uso necessário de medicações. Por exemplo, se você precisa tomar antibiótico, pode ser útil usar um probiótico durante e depois do tratamento para ajudar a restaurar a flora. Isso é algo para discutir com seu médico. Se você usa inibidor de bomba de prótons há muito tempo, vale conversar sobre a possibilidade de reduzir gradualmente ou sobre estratégias complementares. Novamente, sempre com orientação médica. Vou te dar agora mais algumas receitas práticas que complementam a sopa que já ensinei. Café da manhã do segundo cérebro. Essa é uma receita simples e poderosa para começar o dia nutrindo sua flora intestinal. Ingredientes: um pote de iogurte natural sem açúcar, cerca de 170 gramas. 2 colheres de sopa de aveia em flocos. 1 colher de sopa de sementes de linhaça. Meia banana picada. Um punhado pequeno de frutas vermelhas. Podem ser morangos, mirtilos, amoras, frescas ou congeladas. Um fio de mel puro, opcional, para quem não é diabético. Preparo. Coloca o iogurte numa tigela. Adiciona a aveia e a linhaça. Mistura bem. Adiciona a banana e as frutas por cima. Se quiser, finaliza com um fio de mel. Essa receita combina probiótico do iogurte, pré-biótico da aveia e da banana, fibras da linhaça e das frutas e antioxidantes das frutas vermelhas. É um café da manhã completo para o segundo cérebro. Chá calmante do nervo vago. Essa é uma bebida que você pode tomar à noite, antes de dormir, que ajuda a acalmar tanto o intestino quanto o cérebro. Ingredientes: 1 xícara de água quente, 1 colher de chá de camomila seca, meio centímetro de gengibre fresco ralado, 1 colher de chá de mel, opcional, algumas gotas de limão. Preparo. Ferve a água. Coloca a camomila e o gengibre numa xícara. Despeja a água quente. Deixa em infusão por 5 minutos. Coa. Adiciona mel e limão se desejar. A camomila tem propriedades calmantes comprovadas. Ela ajuda a relaxar o sistema nervoso e também tem efeitos benéficos no intestino. O gengibre é anti-inflamatório e ajuda na digestão. Juntos, eles criam uma bebida que acalma o eixo intestino-cérebro. Lanche pré-biótico express. Para quando você precisa de algo rápido no meio do dia. Pega uma banana, de preferência ainda levemente verde, que tem mais amido resistente, que é um tipo de pré-biótico. Corta em rodelas. Coloca por cima 1 colher de pasta de amendoim natural sem açúcar. Polvilhe um pouquinho de canela. A banana alimenta as bactérias boas. A pasta de amendoim adiciona proteína e gordura saudável. A canela ajuda no controle glicêmico e tem propriedades anti-inflamatórias. Simples, rápido, gostoso e extremamente benéfico para o seu segundo cérebro. Agora eu quero falar sobre expectativas realistas. Porque é importante você entender o que esperar desse processo. Cuidar do intestino não é uma pílula mágica. Não é tomar um iogurte e acordar curado no dia seguinte. É um processo gradual de reconstrução de um ecossistema complexo. Nas primeiras semanas, você pode até sentir alguns desconfortos. Quando você começa a alimentar bactérias boas, que estavam famintas, elas começam a se multiplicar. Esse processo pode gerar gases, um pouco de inchaço, mudanças no hábito intestinal. É normal e geralmente passa em 1 a 2 semanas. Se os desconfortos forem intensos, reduza a velocidade das mudanças. Introduza os novos alimentos mais gradualmente. Seu intestino precisa de tempo para se adaptar. Depois de 4 a 6 semanas, a maioria das pessoas começa a notar diferenças. O intestino funciona melhor, o sono melhora um pouco, a energia durante o dia aumenta. Depois de 2 a 3 meses, as mudanças ficam mais evidentes.
humor mais estável, menos ansiedade, mais clareza mental, sono mais profundo. Depois de 6 meses a 1 ano, você está olhando para o intestino transformado, uma flora intestinal diversificada e equilibrada, um eixo intestino-cérebro funcionando de forma harmoniosa, um cérebro mais protegido. Mas isso requer consistência. Não adianta fazer o protocolo por 2 semanas, parar, voltar daqui a 1 mês, parar de novo. A flora intestinal responde a padrões consistentes. Precisa de rotina, precisa de compromisso. Pensa assim, você não fica musculoso indo na academia 1 vez por mês. Precisa ir regularmente, por meses, para ver resultado. Com o intestino é a mesma coisa. Precisa nutrir as bactérias boas todos os dias, por meses, para colher os benefícios. Deixa eu te contar uma última história para ilustrar o poder transformador desse conhecimento. Dona Lourdes, 76 anos, de Porto Alegre. Ela veio ao consultório acompanhada da filha, que estava muito preocupada. Dona Lourdes tinha sido diagnosticada com início de demência há 2 anos. Estava tomando medicação, mas a progressão continuava. A memória piorava mês a mês. Ela esquecia o nome dos netos, se perdia em conversas, repetia as mesmas perguntas várias vezes. A filha tinha lido sobre a conexão intestino-cérebro e queria tentar. Eu fui honesta. Disse que não podia prometer a reversão da demência, que as evidências eram promissoras, mas ainda em estudo, que o mais provável era desacelerar a progressão, não reverter. Mas implementamos o protocolo. Dona Lourdes era resistente no começo, não gostava de iogurte, achava a comida com muito tempero forte demais. A filha teve que adaptar receitas, encontrar formas criativas de introduzir os alimentos. Foi um trabalho de paciência, de persistência, de amor familiar. Depois de 4 meses, a filha me ligou. Disse que tinha notado uma coisa estranha. A mãe parecia um pouquinho mais presente nas conversas. Respondia com mais coerência. Os episódios de repetição tinham diminuído. Depois de 8 meses, levaram Dona Lourdes para o neurologista para reavaliação. O médico ficou intrigado. Os testes cognitivos mostravam estabilização. Não melhora dramática, mas também não a piora que seria esperada nesse período. Hoje, 2 anos depois, Dona Lourdes ainda tem demência. Isso não sumiu. Mas a progressão desacelerou significativamente. Ela consegue participar de reuniões de família. Reconhece os netos. Tem momentos de lucidez que a família achava que nunca mais veria. A filha me disse uma coisa que me emocionou. Doutora, a gente não recuperou a mãe que tinha antes, mas a gente não perdeu ela tão rápido quanto esperava. Cada mês a mais que ela está presente é um presente. Não estou prometendo milagres. Demência é uma doença séria e complexa. Mas estou dizendo que cuidar do intestino pode fazer parte de uma estratégia mais ampla de proteção cerebral. E que mesmo em casos avançados, pode haver benefícios. E para quem ainda não tem problemas cognitivos, a mensagem é ainda mais importante. Prevenir é muito mais fácil que remediar. Começar a cuidar do intestino agora, enquanto seu cérebro está saudável, é um investimento no seu futuro, na sua independência, na sua qualidade de vida por décadas. Você não precisa esperar aparecer um problema para agir. Pode agir agora. Pode começar hoje. Pode dar para o seu segundo cérebro o cuidado que ele merece. E quando você faz isso, você não está só cuidando da digestão. Está cuidando da memória, do humor, da clareza mental, da alegria de viver. Está cuidando de tudo que faz você ser você. Seu intestino é seu segundo cérebro e ele merece tanto cuidado quanto o primeiro. Um abraço carinhoso e até o próximo vídeo.